Olha, há 100 anos o presidente paulista Washington Luiz chegou à presidência com o lema governar é abrir estradas. E ainda tem muita estrada para abrir 100 anos depois, para manter aberta, transitável. E o ministro tem visto isso in loco, em suas andanças pelo Brasil. Eu queria dizer o seguinte, nós estamos juntos, é um problema que a gente quer resolver, né? A gente está preocupado com isso, vai fazer esforço para resolver. Esse é um bom sinal de você estar aqui. Nos outros governos, acho que ninguém veio. O ministro vinha aqui, que nem o senhor veio esses dias, sentiu na pele que quer andar aqui, e agora novamente. Está na nossa mão resolver o problema. Esses brasileiros que constroem a riqueza do país, nos confins do nosso território e que você encontra no interior, em que ele acredita? O que ele espera dos políticos? Espero que a gente cumpra o nosso dever. Mas eles sabem qual é o dever dos políticos? Sabem. Perfeitamente, eles têm uma clareza, porque eles sentem na pele, eles sofrem. Quando a gente esteve lá, esses caras estavam 11 dias na fila, bloqueados porque eles não tinham como passar por causa dos atoleiros. Quando você chegou, a reação deles foi primeiro de desconfiança? Não, pelo contrário, a recepção foi muito boa, porque são gente muito boa. Impressionante a paciência que o brasileiro tem com o poder público, com a gente, até com a nossa deficiência. Né? Demais. Porque aqueles caras já estavam sem comida, eles já estavam sem água, eles estavam sem banho, e ainda assim eu fui bem recebido. Então o que eu posso fazer? A gente tem que se dedicar. Não há outra alternativa. A gente tem que fazer por esses caras, porque eles merecem. Eles merecem o nosso esforço. Você falou que a sua ideologia é o Brasil. E a ideologia deles? Também. Eles querem a mesma coisa que a gente quer. E é por isso que eu acredito que a gente vai unir todas essas pontas, vai unir essas partes, vai unir o país e vai entregar o que a sociedade está esperando de nós. Mas esse projeto Brasil, que deveria, sem dúvida, ser abraçado e criar a união de todos, hoje, esse mesmo governo que propõe isso também emite sinais muito agressivos e cria crises e tem uma linguagem conflituosa, agressiva. Eu não consigo entender quem é o governo, qual é? É um ou é o outro? É esse que cria crises e que tem uma linguagem belicosa ou esse que prega a união que você está falando? O governo é o governo que vai dar o resultado que o Brasil está querendo, porque está motivado para isso e tem um plano que está bem estruturado. O plano está muito bem montado, o plano tem início, meio e fim, tem cronograma, tem meta. A gente passa na rua, é impressionante. Eu não tinha nunca vivido isso na minha vida. Você vai no aeroporto, a pessoa te aborda e diz assim, olha, nós estamos contigo, a gente acredita que o Brasil vai virar. Olha, não desista, olha, não desanime, estamos juntos, não sei o quê. E isso traz uma motivação, uma vontade de fazer, de responder, que é uma coisa impressionante. Você já está tirando muita selfie aí com o pessoal? Pedem muita selfie? Estão pedindo, é impressionante, né? Quem é que ia querer tirar? Eu nunca imaginei, né? Estão querendo fazer estátua, tirar selfie, vai ver você é bonito e não sabe. Não, isso não tem a menor possibilidade. A gente tem que saber a nossa limitação. Olha, o ministro ele é conhecido por ter sido um dos melhores alunos da história do Instituto Militar de Engenharia, o excelente IME. E você era mais para CDF, como se dizia antigamente, como nerd, que se diz hoje em dia, ou de sujar os sapatos, botar o pé na estrada, lidar com peões? Sempre fui de sujar os sapatos. Né? Existem várias naturezas de engenheiro e cada engenheiro tem uma vocação. Tem um cara que gosta de laboratório, tem um cara que gosta de pesquisa, né? Tem um cara que gosta de projeto. Eu gostava de obra, eu gostava de estar com peão. E até hoje? Realizar, até hoje. Hoje a gente faz menos porque, enfim... Está com outras atribuições. O gabinete toma muito tempo, mas quando eu posso, eu dou uma escapulida para o campo. Eu li que você é admirador do imperador Dom Pedro II e do Barão de Mauá. Mas os dois se odiavam, ministro. Se odiavam e se complementavam. Então, mas essa relação de amor e ódio é interessante, né? No final das contas, os dois são protagonistas, né, de momentos históricos. Eu tenho uma tese que não dá para comprovar. É impossível comprovar. Mas, na minha opinião, se
não houvesse aquela proclamação da República naquele momento, o Brasil hoje estaria em outro patamar, porque o Império pensou o Brasil, né, anos na frente. A gente está hoje fazendo a transposição de São Francisco. A transposição de São Francisco foi pensada no segundo reinado, foi pensada na gestão de Pedro II. E, inclusive, o traçado que foi imaginado naquela época é parecidíssimo, quase coincidente com o traçado de hoje. A gente leiloou outro dia a Ferrovia Norte-Sul, projeto iniciado no governo Sarney, né, que a gente teve agora o privilégio de concluir. Assinamos o contrato em julho desse ano, uma vitória danada, né, parto de Porco Espinho. O Porco Espinho nasceu bonito, passa bem. O projeto da Ferrovia Norte-Sul foi pensado também no período de Pedro II. E o maior boom ferroviário que a gente teve na nossa história foi de 1854 a 1913. Os investimentos eram todos privados, mas a gente criou as condições para que o privado investisse. E eram todos autorizados, que é o que a gente quer resgatar hoje, a autorização. Então, o privado queria fazer uma ferrovia, ele tomava o risco, havia uma garantia de remuneração sobre o capital investido e a possibilidade de ele explorar todo ativo minerário na faixa de domínio das ferrovias. E é por isso que a gente teve esse boom ferroviário. Pela sua resposta, em 1889, você não seria um dos militares a dar aquele golpe chamado Proclamação da República. Seguramente não. Seguramente não. Escuta... Eu acho que nem Caxias, se fosse vivo. É verdade, né? É possível. E Deodoro doente. Deodoro estava na cama, doente. Foram lá, vamos lá. Ele diz ao povo que foi proclamada a República. Foi assim. Mas é ok. Agora, não, assim, é a tese que não dá para se comprovar. Então, é a República que nós temos, ela é vibrante e vamos fazer dar certo. Isso, e temos esse compromisso republicano. Exatamente. Essa sua ação, as suas ações do Ministério não estão só fazendo caixa para a União, cristão, mas você está acumulando capital político. Reportagens recentes dizem que agora o Paulo Guedes não é o único posto Ipiranga, não. Diz que o presidente Bolsonaro liga para você. Que tipo de solicitação ele faz e a que horas ele liga? Bom, primeiro, o presidente Bolsonaro, ele trata comigo questões de infraestrutura. O problema é que ele não tem horário, ele manda mensagem às 4h30 da manhã. O presidente não dorme. Continua com insônia, o presidente. Ele dorme muito pouco, né? Porque às vezes ele manda, a última mensagem ele manda meia-noite e a primeira 4h30. Então, ele dorme muito pouco. E 4h30 é aquela hora que você acabou de dormir. Esse é o problema. Aí você olha assim, responde agora ou não. Esperar mais um pouquinho, né? 7 horas eu respondo. Presidente, dá um tempo, né? Tudo bem. Aí, mas ele é compreensível, ele é um cara muito bacana. Então, as solicitações, então, são de natureza técnica e informação sobre... Ele é muito preciso nas recomendações, porque ele tem um feeling muito aguçado. Ele é um cara de muito insight. E ele dá, sempre assim, uma orientação muito segura. O Guedes é o nosso posto Ipiranga, é um cara sensacional, um cara que eu aprendo muito. Então, eu tenho o privilégio de estar fazendo parte de um time e é verdadeiramente é um time muito unido, muito fechado, muito coeso, que sabe onde quer chegar, que acredita na proposta, e eu fico, às vezes, ali calado, ouvindo, aprendendo. Mas qualquer time, por mais unido, às vezes até é saudável que haja diferenças. Por exemplo, o que se diz é que você foi um apoio fundamental para derrubar a volta da CPMF. Isso é verdade? Não. Na verdade, não. Mas você era contra a volta da CPMF? Não, eu sou muito humilde nesse ponto. Eu acho que quem fala de economia é o Paulo Guedes. Ele entende muito. Então, o que eu faço quando eu estou com ele é escutar, é aprender. Não, o que eu queria dizer é que é comum, saudável, que haja visões diferentes dentro do governo. O contraditório é muito legal, né? A gente cresce no contraditório, isso é importante. Vamos ver a foto da posse do Ministério para ver onde é que você se colocava ali. Entre o defenestrado ministro da Educação, Vélez Rodrigues, e Ernesto Araújo. Quem organiza esses negócios é o cerimonial de Itamaraty, né? E eles são extremamente rígidos, né? Eu digo que a carreira da diplomacia é mais parecida com a carreira militar. Então, eles sempre levam em consideração a antiguidade das pastas para o posicionamento dos ministros. Sim, mas a coincidência que ocorreu ali é que você está entre dois representantes do grupo ideológico. E qual a sua ideologia? O pragmatismo? Brasil. Eu penso Brasil. Eu quero ver o Brasil grande. Essa é a minha ideologia.
Vem cá, você tem só 44 anos, chegou muito cedo ao mais alto escalão do Executivo, ao Ministério. Até onde você imagina, ou melhor, como engenheiro, calcula e traça a sua carreira política futura? Não traço. Não traço. Eu cheguei num lugar que eu nunca imaginei que eu ia estar. E realmente, isso só foi possível porque o Bolsonaro chegou ao poder. E ele resolveu romper com todos os paradigmas. Porque se fosse outro cara, teria um indicado de algum partido político lá e não seria o meu perfil, com toda certeza. Eu não teria nunca espaço no governo. Então, o que está acontecendo na minha vida já é muito maravilhoso. Estou tendo uma oportunidade de ouro, né? E eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer o melhor. Tem um país que precisa de infraestrutura, tem pessoas que sofrem por falta de infraestrutura, tem vidas que são ceifadas e a gente tem que fazer o melhor para dar infraestrutura para essas pessoas. E eu vou aproveitar essa oportunidade com unhas e dentes, com a minha equipe, que está extremamente motivada para fazer o mesmo. E, de novo, quando chegar no final da jornada, eu quero só dizer, não vivemos em vão. A gente entra numa corrida de revezamento. Então, alguém correu com o bastão, está lá correndo com o bastão, passou o bastão para nós. O que a gente tem que fazer agora? Correr o melhor que a gente pode e passar o bastão para alguém. E assim segue a vida. O que vai acontecer depois desse período no Ministério? Eu não faço a menor ideia, nem quero saber. Gosto muito de ser técnico. Isso me dá muita liberdade para tocar as coisas da maneira como elas têm que ser tocadas. E isso não vai mudar. Então, não tenho aspirações políticas, não tenho ambição. Eu quero fazer o que tem que ser feito. Olha, muito obrigado pela sua participação, foi maravilhosa. Agora eu quero lhe contar uma coisa. Uma alta figura da República me disse o seguinte: esse Tarcísio, ele não é só bom técnico, ele é bom político. E ele pode vir a ser um Macron brasileiro. Emmanuel Macron também era um técnico que observou uma janela de oportunidade política e agarrou. A presidência é um sonho? Nunca foi. Meu sonho agora é entregar o 63, fazer ferrogrão, fazer fiol, quem sabe um dia ter trem-bala. Enfim, meu sonho é inaugurar a obra. Ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Até a próxima, gente!